Hoje eu quero falar sobre quando Deus chama alguém no altar. Repita comigo e diga: quando Deus chama alguém no altar. Quando Deus chama alguém no altar. É preciso que aqui, irmãos, nós entendemos que quando Deus chama alguém no altar, Deus não chama à toa. Todas as vezes que Deus chamar alguém no altar, Deus vai chamar com um plano, Deus vai chamar com um propósito. Mas antes disso, nós precisamos entender o que é o altar. Você já parou para pensar? Quando você olha aqui, você olha para o altar, o que é o altar? O que significa o altar para mim? O que significa o altar para você? O altar é onde Deus muda destinos. O altar é aonde Deus resolve as nossas batalhas, as nossas guerras. Quantas batalhas, quantas guerras nós enfrentamos todos os dias. Mas essas guerras e essas batalhas são resolvidas no altar. São resolvidas na presença de Deus. O altar é onde Deus revela os seus segredos. Quando você se rende no altar, Deus vai revelar coisas sobrenaturais para a sua vida. O altar é aonde Deus libera as suas promessas. Deus tem mais de 8.000 promessas para se cumprir na tua vida. E é do altar é que Deus libera. É do altar é que Deus libera toda a bênção na sua vida, para a tua família, para a tua casa. O altar é um lugar de refrigério. Quando a sua alma está triste, abatida, ferida, e você se rende no altar, e você vai para o altar é o refrigério de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. O altar é aonde Deus resolve situações difíceis, situações impossíveis, que nenhum homem pode fazer, que nenhum homem pode resolver. Quando você vai no altar, Deus, Ele resolve para você. Deus, Ele resolve na sua vida. O altar é onde Deus muda a nossa história. Todos que um dia passam pelo altar, a sua história nunca mais será a mesma. Todos que um dia vão diante do altar, toda a sua vida, toda a sua história é mudada no poder do nome do Senhor Jesus. O altar é um lugar onde Deus te chama. Deus me chama, Deus chama cada um de nós para nós decidirmos a nossa vida entre dois caminhos. Fazer um projeto de vida não é simplesmente você pegar essa pasta e você escrever de um dia para outro, escrever por escrever. Fazer um projeto de vida é algo muito além. Quando Deus me chama para o altar, quando Deus te chama para o altar, quando Deus nos chama para o altar, é para haver uma decisão do nosso caminho, da nossa vida, de dois caminhos. Primeiro, caminho, plano ou propósito. Plano ou propósito. Existem dois caminhos. Existe um caminho do plano humano. Existe um caminho do plano da terra. Existe um caminho do plano dessa vida, aonde eu faço o meu projeto de vida dentro só do plano humano, do que eu estou achando, do que eu estou pensando, do que eu estou desejando. Existe o caminho do propósito de Deus na nossa vida, do propósito de Deus na sua vida. Plano é do homem, plano é da terra, propósito é do céu, propósito é de Deus. Então, em 2023, todos nós precisamos escolher se nós vamos viver de acordo com nossos planos
ou se vamos viver de acordo com o propósito de Deus na nossa vida. O que você quer? Qual é o projeto que você quer para 2023? O plano humano, o plano dessa vida, das coisas dessa vida, ou você quer viver debaixo de propósito, vontade de Deus? Então são dois caminhos que em 2023 nós temos que tomar uma decisão. Ou eu vou construir a minha vida, eu vou construir um projeto no plano humano, no plano dessa vida, na vontade da terra, na vontade do homem, ou eu vou construir um projeto para mim, debaixo do propósito de Deus, da vontade de Deus, debaixo do que Deus Ele quer para mim, que Deus Ele quer para você. Então, irmão, eu quero que você se prepare, porque hoje Deus Ele vai te chamar no altar. Hoje Deus vai te chamar para uma decisão, uma grande decisão na sua vida. 2023 está dentro dessa decisão. Hoje você vai passar pelo altar e você vai sair daqui da igreja tomando uma decisão na tua vida. O que você quer realmente para 2023? O que você deseja construir? Um projeto onde você está pensando em você, só nessa terra, só nas coisas dessa vida, longe de Deus, longe da vontade de Deus, ou um projeto dentro do propósito de Deus, construído no altar de Deus, construído debaixo de oração, construído debaixo de jejum, construído debaixo de clamor, no altar de Deus. Essa que é a decisão que nós precisamos tomar. A Bíblia diz que Deus chamou alguns homens tremendos. Não há tempo para mim falar, eu gostaria, mas não dá tempo de eu falar de todos esses homens, porque a lista é grande. Eu vou falar de alguns homens que Deus um dia chamou para o altar. E o que aconteceu com a vida desses homens? O primeiro é Abraão. Um dia Deus, Ele chamou Abraão para o altar. Quem era Abraão antes de ir no altar? Quem era Abraão antes de ser chamado por Deus? E quem foi Abraão depois de passar pelo altar? Quem foi Abraão depois que Deus o chamou para o altar? Mas a Bíblia mostra que quando Deus chamou Abraão para o altar, Deus não chamou com um plano da terra, Deus não chamou com um plano do homem. Quando Deus chamou Abraão para o altar, Deus chamou com um propósito. Quando Deus te chama, Ele te chama com um propósito. Então Deus, Ele chamou Abraão para fazer dele o pai da fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé, ele é conhecido como um homem que teve uma fé inabalável em Deus, como um homem que não deixou de maneira nenhuma a sua fé abalar, mas ele deu exemplo para cada um de nós de fé. Deus chamou Abraão para o altar para fazer dele o pai de multidões. Quando Abraão passa pelo altar, ele se tornou o pai de multidões, conhecido. Seu nome ficou na história. Quando Deus chamou Abraão para o altar, foi para engrandecer o nome dele. Olha o nome de Abraão, quem foi Abraão? Em toda a Bíblia se fala em Abraão. Foi para engrandecer o nome dele. Quando Deus chamou Abraão para o altar, foi para prosperar a vida dele. Abraão foi um dos homens mais ricos que houve naquela época. Deus prosperou ele de uma maneira sobrenatural. Quando Deus chamou Abraão para o altar, foi para exaltar o nome de Abraão. Todo servo de Deus, todo filho de Deus,
Quando Deus chama para o altar, Deus chama para tratar, Deus chama para exaltar, Deus chama para abençoar, Deus chama para fazer a diferença na vida, Deus chama para engrandecer. Deus nunca vai chamar você para o altar para ficar do mesmo jeito, Deus nunca vai chamar você para o altar para derrota. Mas quando Deus ele te chama, Deus te chama com um propósito de ser vencedor no poder do nome de Jesus. De ser, uma pessoa grandiosa lá na frente. Outro homem que Deus ele chamou, a Bíblia diz que Deus ele chamou ao altar, Moisés. Eu vou falar aqui por cima de Moisés porque Deus me deu uma outra mensagem dentro do projeto de vida sobre Moisés, então eu não vou aprofundar aqui. Mas quando Deus chamou Moisés para o altar, lá no Monte Sinai, é extraordinário quando você vê o chamado de Deus a Moisés. O propósito de Deus no chamado de Moisés. Moisés estava há 40 anos no deserto. Ele matou um soldado egípcio, teve que fugir de Faraó, e agora Moisés estava lá vivendo no deserto, 40 anos vivendo no deserto. E um dia, Deus manifestou na vida de Moisés, e Deus chamou Moisés ao altar, Deus chamou Moisés do Monte Sinai. Irmão, que coisa extraordinária. O sonho de todo cristão, a maioria, é um dia estar em Israel, de subir no Monte Sinai, de pisar no Monte Sinai, aonde Deus se revelou para Moisés, aonde Deus falou coisas sobrenaturais e mudou a vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés, foi porque Deus queria mostrar para Moisés a sua glória. Moisés ainda não tinha aquele entendimento profundo de quem era Deus, o sobrenatural de Deus, mas naquele dia, quando Deus chamou Moisés, Deus mostrou para ele a sua glória. Deus vai te chamar para o altar, irmão, para mostrar para você a glória dele. Quando ele te chama ao altar, é para você conhecer a glória desse Deus Todo-Poderoso. Deus chamou Moisés para o altar para revelar para Moisés o que nenhum outro homem tinha visto na terra. Deus fez revelações profundas para ele. Quando Deus nos chama no altar, é para revelar para mim, é para revelar para você, é para revelar para nós o que nós ainda não vimos. Para trazer revelações profundas na nossa vida. Quando Deus chamou Moisés, foi para dar para Moisés direção. Deus nos chama no altar para nos dar direção. Longe do altar você não tem direção. Você tem sonhos dentro de você, você tem vontade, você quer chegar lá na frente, você quer chegar lá no alvo, mas longe de Deus você não tem direção. Mas quando Deus te chama no altar e te dá direção, amém? Deus chamou Moisés para mostrar as suas promessas, mostrar as promessas, o que ele tinha. Deus mostrou para Moisés Canaã, toda a terra prometida, tudo que ele havia separado para Moisés. Então Deus chamou no altar para mostrar. Quando Deus te chama no altar, é para mostrar para você, meu irmão, Canaã, a Canaã que ele preparou para você. Estava lá no deserto, parecia que estava tudo perdido, parecia que estava tudo acabado, mas agora Deus chama ele no altar para mostrar para ele a Canaã. Deus tinha uma Canaã preparada para ele. Deus tem uma Canaã em 2023 preparado para você. Amém? Eu vou repetir para você ter oportunidade de tomar posse. Deus, em 2023, tem uma Canaã preparada para você. Ainda que agora você se sinta num deserto, ainda que agora você está num momento apertado ou difícil, mas Deus vai te chamar no altar para dizer: filho, 2023 não será do mesmo jeito na tua vida. Eu tenho uma Canaã para você. Amém, irmãos?
Ali Moisés conheceu as promessas de Deus. Deus tem mais de 8.000 promessas, mas é no altar que Deus nos mostra, é no altar que Deus revela essas promessas. Quando Deus chamou Moisés no altar, ali Moisés recebeu unção diferenciada. Quando Deus te chama no altar, é para te dar uma unção diferenciada, em nome de Jesus. 2023, Deus vai derramar na tua vida, na tua família, na tua casa, uma unção diferenciada. Um projeto sem unção de Deus não vale nada. Mas quando nós construímos o nosso projeto debaixo da unção de Deus, ai, irmão, é diferente. Quando Deus te chama, ou quando Deus chama alguém no altar, é para mostrar a sua glória, a sua direção, revelar as suas promessas. E é isso que Deus vai fazer. Terceiro homem que Deus um dia chamou no altar, Deus chamou Jó. Quando Deus chama Jó, onde é que Jó estava? Jó estava lá no meio das cinzas, ferido, sua família destruída, sua vida destruída. E Deus, ele chega lá e ele chama Jó para o altar. Por que que Deus chamou Jó para o altar? Para destruir o sofrimento da vida de Jó. Quando Deus te chama para o altar, é para destruir todo o sofrimento da sua vida. Quando Deus chamou Jó, foi para curar Jó, curar toda a ferida de Jó. Quando Deus te chama para o altar, meu irmão, é para curar toda a ferida que tiver dentro de você. Toda a depressão, toda a dor, toda a angústia, toda a revolta que tiver dentro de você, todas as vezes que Deus te chamar para o altar, é para trazer cura na tua alma, para trazer cura na tua vida, no poder do nome de Jesus. Quando Deus chamou Jó para o altar, foi para virar o cativeiro de Jó. Mudar tudo. 2023 Deus vai virar o cativeiro. 2023 Deus vai mudar tudo. Não vai ser do mesmo jeito. Ouça a palavra profética. Não vai ser do mesmo jeito na tua vida. Não vai continuar do mesmo jeito na vida daquele que crê. Deus vai virar cativeiro, irmão. Deus vai transformar. Deus vai mudar. Quando Deus chamou Jó para o altar, foi para restaurar sua família. 2023 é ano que Deus vai restaurar toda a sua família. Quem está longe de Deus, quem está desviado, quem não conhece Jesus ainda, vai ser o ano que Deus vai fazer uma restauração completa, irmão, no poder do nome de Jesus. O que o diabo espalhou, dividiu, tentou destruir, em nome de Jesus, 2023, dentro do seu projeto, Deus vai restaurar a tua casa, a tua família, no poder do nome de Jesus. Quando Deus chamou Jó para o altar, foi para devolver para Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. Devolver para ele o dobro de tudo que o inimigo havia arrancado dele, tirado dele. 2023, Deus te chama no altar para 2023 ter uma devolução na sua vida, no nome de Jesus. Ter uma restituição em todas as áreas na sua vida. Deus vai restituir o que o diabo roubou. Deus vai restituir o que Satanás em algum momento, em algum instante, arrancou da tua vida, tirou. Você vai entrar em 2023 com o seu projeto, com um propósito diante de Deus. E tudo que o diabo arrancou, tudo que Satanás tirou, Deus vai devolver em nome do Senhor. Deus vai trazer de volta na sua vida, no nome do Senhor. Quem toma posse aí que vai haver restituição. Em nome de Jesus. Deus não te chama à toa. Você não passa no altar à toa. Mas quando você passa, irmão, é porque Deus quer. Deus chamou Jó, sabe para quê? Foi para ele mudar de nível. Deus queria fazer uma mudança de nível na vida de Jó. Quando Deus te chama no altar, é para mudar você de nível. Amém?
para mudar você de nível, irmão, ó, para você ser maior do que um dia você já foi. 2023 Deus vai te mudar de nível, irmão. Se prepare, porque se o seu projeto for sério, se o seu projeto for debaixo de propósito de Deus, se o seu projeto for debaixo de oração, de intercessão, de fé, de honra, Deus vai te mudar de nível. Deus vai tirar você do nível que você está hoje e vai te colocar em outro nível. Vou repetir profeticamente que eu estou aqui como profeta de Deus para profetizar na tua vida, irmão. Deus vai mudar você de nível em 2023. Aonde você está hoje, a posição que você está hoje, 2023 Deus vai te elevar. Deus vai mudar você de nível para a glória de Deus. O diabo querendo ou não, Satanás querendo ou não, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Quando Deus te chama para alguém no altar, é para mudar, né, de nível e você ser maior do que você já foi. Então, quer dizer, toma posse disso na tua vida. Quarto e último. Um dia Deus chamou a nação de Israel. Todo o povo, toda a nação de Israel. E o dia que Deus chamou aquela nação de Israel para o altar, Deus não chamou à toa. Israel é a igreja. Quando a Bíblia diz que Deus chamou a nação de Israel, a Bíblia está dizendo que Deus está chamando a igreja. Deus está nos chamando. Todas as vezes que Deus chamou a nação de Israel, foi para restaurar a vida espiritual do povo. Deus quer restaurar a vida espiritual. A primeira coisa que você tem que desejar e que Deus quer fazer em 2023 na tua vida é restaurar, meu irmão, a sua vida espiritual no poder do nome de Jesus. Não pode ser do mesmo jeito, não pode continuar do mesmo jeito. Antes de tudo que Deus vai fazer na tua vida, a primeira coisa que você vai escrever, meu Deus, muda a minha vida espiritual. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu não quero continuar com o relaxamento que eu estou. Eu não quero continuar da mesma jeito, mas a primeira coisa que eu quero que o Senhor faça na minha vida em 2023, muda a minha vida espiritual. Então, hoje, Deus vai te chamar no altar para em 2023 mudar a sua vida espiritual. Porque se você quer viver um outro nível, quer que Deus te eleva para outro nível, você quer viver coisas grandes diante de Deus, primeira coisa, Deus precisa trabalhar dentro de você. Deus precisa trabalhar dentro de nós. Primeira coisa, Deus precisa mudar a nossa visão espiritual das coisas. Porque se a vida espiritual muda, irmão, se o seu relacionamento com Deus muda, se o seu comportamento com as coisas de Deus muda, você pode ter certeza de que lá fora tudo vai mudar na sua vida. As coisas vão acontecer na tua vida, porque primeiro mudou dentro de você. Então Deus chamou toda a nação de Israel, todo o povo, para restaurar a vida espiritual, para fazer coisas maiores, coisas grandes na vida deles. Quando Deus chamou a nação de Israel, foi para restaurar em todas as áreas. Então, a maioria das vezes que Deus te chama para o altar, a maioria das vezes que Deus nos chama para o altar, Ele vai usar um profeta para te direcionar. Ele vai usar um profeta para te abençoar. Ele vai usar um profeta, irmão, para que através desse profeta, ele realize, ele derrame promessas grandiosas, sobrenaturais, sobre a sua vida. Mas tem pessoas que desprezam a palavra de um profeta. Você precisa valorizar a palavra do profeta. Você precisa valorizar o ensinamento do profeta. Você precisa valorizar, irmão, a palavra profética direcionada para a tua vida, porque ela muda a sua história. Então Deus chamou aquele povo, Deus chamou aquela nação para isso. É no altar que Deus muda a história, que Deus modifica todas as coisas. É pelo altar
que Deus derrama unção, que Deus, Ele traz abundância, fartura. É no altar de Deus, é que as promessas se cumprem. Mas ainda tem pessoas com aquela mentalidade pequena. Eu não quero abundância de Deus, não. Eu não quero o melhor de Deus, não. Eu não quero fartura, não. Ainda tem pessoas com essa mentalidade. Sou humilde, Senhor. Eu sou humilde, Deus. Eu não quero nada disso, não. Você está errado, irmão. Porque se você não quiser, Deus vai dar para outro. Deus tem abundância sim para os seus filhos. Deus tem fartura sim para os seus filhos. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos eles vivam o melhor desta terra. Errado, irmão, é roubar. Errado é ser desonesto. Errado é puxar o tapete dos outros para tomar o lugar. Errado é eu prejudicar alguém, agir com desonestidade, mas querer o melhor de Deus, desejar o melhor de Deus, a abundância que Deus tem, o melhor que Deus tem, porque o próprio Deus diz, olha, eu tenho uma Canaã, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu tenho uma terra da uva, da romã, do melhor. Eu preparei o melhor, uma terra do melhor para os meus filhos. E eu estou aqui no nome de Jesus, como profeta de Deus, para profetizar que 2023 nada vai te faltar e você vai viver essa abundância de Deus, essa fartura de Deus. Quem toma posse aí, pelo amor de Deus, quem abre a boca e diga pelo menos um glória, aleluia, Pai, eu estou tomando posse disso na minha vida, vai acontecer na minha vida, pelo amor de Deus, irmão, pelo menos diga que vai acontecer na tua vida. Eu vou viver isso no nome do Senhor. 2023 vai ser um tempo de colheita na tua vida. E se você abraça isso e acredita na palavra profética, vai acontecer na tua vida. No altar, Deus te faz viver um tempo de colheita. E é esse tempo de colheita que você vai viver. Mas você precisa lembrar de uma coisa. Nós precisamos e não podemos esquecer de lembrar aqui, de construir o seu projeto de vida 2023 debaixo de propósito de Deus, e não de plano humano, não de plano da terra, mas no propósito de Deus, debaixo de oração, de jejum. Amém? Eu quero concluir aqui essa palavra para dizer para você, deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua história, irmão. Deixa Deus fazer. E Deus vai fazer isso no altar. Venha construir o seu projeto de vida debaixo de um propósito de Deus. Nós lemos o Salmo 84 aqui, quando Davi, ele diz aqui, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Davi está dizendo, olha, eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar diante de ti, eu amo estar na tua presença, no teu altar. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Olha o prazer de Davi. Está na casa de Deus, está no altar de Deus. Aí ele diz assim, junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa. Até o pardal arrumou um lugarzinho perto do altar. As andorinhas construíram um ninho para elas, junto do altar, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado
os que habitam em tua casa, que te louvam continuamente. Bem-aventurados que habitam nos teus altares. Bem-aventurados aqueles que passam pelo teu altar, que têm comunhão no altar do Senhor. No versículo 10 ele diz: um dia nos teus átrios, um dia no teu altar, um dia na tua presença, um dia debaixo do teu propósito, é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Um dia no teu altar, um dia na tua presença, um dia na tua casa, um dia debaixo do propósito do Senhor, é melhor do que 1000 dias longe do Senhor, é melhor do que 1000 dias lá fora. Um dia debaixo do propósito é melhor do que 1000 dias debaixo de plano humano, é melhor do que 1000 dias debaixo do plano da terra. Um dia debaixo do propósito do Senhor, do propósito do céu, da vontade do Senhor, vai ser muito melhor. Eu prefiro, diz Davi, estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da perversidade. Eu prefiro estar debaixo da tua graça, nos teus altares. Amém. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.